Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 59 a 60. Depois faremos referência a outros. Assim está escrito: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Com base nesses dois versículos e outros que vamos ainda referir, vamos nesta oportunidade falar sobre 6 destaques na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Quando nós observamos a palavra de Deus, Estevão, ele vai aparecer no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava em franco crescimento e as multidões estavam chegando, Deus estava acrescentando pessoas à igreja e os apóstolos estavam ocupados com a pregação, o ministério da palavra e da oração, para continuarem falando de Jesus e alcançando outras pessoas. E começou a surgir no meio do povo, com relação a algumas viúvas que estavam ali, que alguns estavam sendo deixados para trás, e aquilo começou a gerar um burburinho, um problema, uma conversa aqui, uma conversa ali, e isto foi se avolumando e estava quase que na intenção de frear o crescimento da obra de Deus. E quando os apóstolos tomaram conhecimento disto, que este problema foi levado a eles então, certamente dirigidos pelo Senhor, eles encontraram uma maneira de resolver este problema. E que maneira foi? Quando eles tomaram conhecimento, quer dizer, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Alguma coisa não estava funcionando a contento. Então, aqueles 12 apóstolos, eles convocaram a multidão dos discípulos e disseram a eles o seguinte: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Como que diz? Se nós pararmos agora a obra da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo para servir as mesas, o trabalho que veio até aqui, ele pode então enfraquecer, definhar, diminuir. E a prioridade é que nós continuemos no ministério da palavra, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mas entre vocês, escolham dentre os discípulos 7 varões. Escolham aí 7 pessoas que podemos colocar como responsáveis desta parte social, do cuidado com as mesas, da distribuição, do mantimento para as viúvas, todas elas de igual forma, sem que nenhuma fique esquecida. E deixou essa responsabilidade com aqueles discípulos. E eles deveriam agora ver entre aquela multidão de pessoas que estavam ali e escolher dali 7 nomes, 7 pessoas, 7 homens, 7 varões. Era o que eles pediram. E eles colocaram alguma condição para que eles identificassem estes varões. E dizia: escolhei dentre vós 7 varões. Primeiro, de boa reputação. Segundo,
cheio do Espírito Santo. Terceiro, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, os apóstolos não desprezaram aquele trabalho. Era um trabalho importante? Era, mas eles não poderiam parar o ministério da oração e da palavra. Eles deveriam continuar. Então, precisavam de ter alguém neste trabalho importante para cuidar desta área. E aqueles irmãos, então, certamente escolheram 7 pessoas, que foi do acordo de todos que ali estavam, e eles então apresentaram estas pessoas aos apóstolos, para que eles então investissem a eles da autoridade delegada, para que eles então desempenhassem aquele importante serviço na obra de Deus. Quando se trata da obra de Deus, todo serviço feito relativo à obra de Deus, ele é importante. Não existe um mais importante do que o outro. Todo serviço, ele é importante. Ele tem o seu valor diante de Deus. Então, esse parecer contentou aquela multidão e eles, então, elegeram. Eles escolheram. Então, e apresentaram diante deles Estevão, conforme diz aqui, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram estes 7 diante dos apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos. E então, a partir dali, estava com eles o desempenho daquela função, daquele importante trabalho, para que não tivesse mais nenhuma interrupção no crescimento, na dinâmica da obra de Deus. Entre estes que foi escolhido, estava também, lá no meio, Estevão. E nós entendemos aqui que Estevão, conforme nos diz esta palavra, nós vamos entender que Estevão, ele era um homem, conforme diz aqui, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, esta foi a qualidade que eles encontraram em Estevão. Então, Estevão era um homem que, mais importante do que a função que ele estava sendo escolhido para desempenhar, era a maneira como ele vivia. E a maneira como Estevão vivia diante daquele povo, recomendou ele a esta importante função. Então, a maneira como vive. Isso quer dizer, então, que antes de nós nos ocuparmos em servir a Deus, precisamos primeiro nos certificar que nós estamos totalmente rendidos a Deus, submissos a Ele, disponíveis para Ele. Antes de qualquer trabalho, a nossa rendição a Deus, ela deve ser algo real, verdadeiro, seguro. E é o que precisamos fazer. E quando nós estamos nesta condição, porque aí, mais importante que a função é a maneira como se vive, e antes de se ocupar na obra de Deus, deve ter a convicção de que se rendeu ao Senhor, e com isto, então, vamos dar a plena liberdade para que o Espírito de Deus, ele venha e tome posse da nossa vida, e à medida em que ele toma posse em nós, ele vai mudar em nós aquilo que precisa ser mudado para estarmos adaptados à vontade e ao propósito de Deus para a nossa vida. E aí nós passamos a ser, então, como que painéis ambulantes, aqueles que vão caminhando, mas quando se olha para eles, se vê Cristo neles, vê a ação de Deus na vida daquelas pessoas. E o mesmo poder que mudou aquela vida é suficiente para mudar aqueles que os estão observando. E muitas das vezes tendo até mesmo como referenciais de vida, espelhando-se em alguém. Porque são pessoas
que demonstram em vida que estão comprometidas com Deus e com aquilo que Deus espera que seja realizado por eles. Então, Estevão tinha esta condição. O nome Estevão significa coroa. E parece que até a propósito, porque ele recebeu a coroa, porque foi o primeiro mártir da igreja do Senhor. Mas antes que ele fosse levado à morte por apedrejamento, Estevão deixou uma vida marcada por atividades, por trabalhos importantes que engrandeceram o reino de Deus, abençoaram vidas e o nome do Senhor Deus foi glorificado. Então, através da vida de Estevão, nós observamos então aqui estes 6 destaques que eu falei, que nós vamos referir nesta oportunidade. Em primeiro lugar, como nós lemos aqui, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo entronizou-se na vida de Estevão e ele passou a ser cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está plenamente disponível para fazer a vontade de Deus. Então, aqui dos versículos 3 a 5 diz assim: e 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. E este parecer contentou a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, dois destaques aqui de Estevão. Em primeiro lugar, ele era um homem cheio de fé e era também um homem cheio do Espírito Santo. Fé com o Espírito Santo não se conflitam, se harmonizam, porque o Espírito Santo age em função da fé e a fé se desenvolve em função da ação do Espírito Santo na vida. Então, Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então, por isso, aquela multidão o escolheu, mas o escolheu para servir as mesas. E aqui, um parênteses importante. Os irmãos da igreja primitiva viram em Estevão um diácono, um servidor para a igreja daquele tempo e separaram ele para aquela função. A função de Estevão diante daquela comunidade e diante daquele povo, pelo qual ele tinha recebido a autoridade delegada para exercer o seu trabalho, era na função de um serviçal, de um servidor, de alguém que estava pronto para, com o mantimento que tivesse, distribuir às viúvas que tivessem necessidade. Então, para aquele povo, o trabalho de Estevão limitava-se a esta atividade. Porém, para Deus, não era esta a função que Deus tinha para Estevão. Mas para Estevão, Deus tinha uma outra função. Deus o tinha salvo e preparado para exercer uma outra função. E lá na frente, nós vamos observar a função de Estevão, que como um serviçal, nós não vimos muito trabalho dele, mas ele era um administrador fiel, competente, correto e justo naquilo que fazia. E agora, concluindo parênteses, muitas das vezes, nos meios evangélicos, as pessoas são chamadas e escolhidas para determinadas funções e são investidos de cargos e posições perante o povo. Mas muitas das vezes,
para Deus, aquele cargo, aquela função que a pessoa está desempenhando, não foi algo determinado por Deus. Foi algo colocado pelos homens. E o Senhor Jesus disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, não adianta querer ser um ministro, numa função, numa posição, colocado pelos homens, sem antes ter sido colocado por Deus. É por isso que muitas das vezes, em vários lugares, nós vemos pessoas em posições de lideranças que são infrutíferas. Elas estão ali, mas não conseguem produzir nada. Não foi chamado para aquilo. Não é a função de Deus para ele aquele lugar em que ele está. Mas ele está ali. Enquanto que há outro lá no anonimato, que ninguém dá nada para ele, que ninguém olha para ele, mas é um excelente homem de Deus, uma mulher de Deus. É alguém que Deus chamou e para Deus ele já é. Então independe se os homens colocam as mãos na cabeça ou não colocam. O que importa é que Deus é quem dá a cada um o trabalho, a função e a posição que ele quer, independente das burocracias humanas, que elas seguem determinados caminhos. Você pode e você não pode. Você, eu quero aqui, você fica lá embaixo. E às vezes tudo isto é feito somente humanamente. Porque diante de Deus, Deus não confirma. E às vezes a bênção de Deus está em alguém que é considerado lá como um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Ninguém dá nada por ele. Mas quando ele se movimenta no Espírito de Deus, ou quando abre a boca, Deus abre os céus e manda a confirmação. E as pessoas ficam como que boquiaberto. Como pode? De onde não se esperava, saiu esta maravilha, esta fonte de água jorrar? De onde não espera, a olhos humanos. Porque Deus que o designou, que o separou para aquela função, Deus espera que ele seja aquilo mesmo. Uma fonte a jorrar água viva para descedentar, alegrar, encorajar, ajudar e levantar outros a servir a Deus. Então as pessoas se pegam muito em cargos eletivos, em posições designadas por homens. Porque eles colocam por amizade, por interesse, por conveniência, por tantas outras coisas. Este mundo está cheio disso. E no meio evangélico não é diferente, essas coisas também acontecem. Agora, se buscasse o olhar de Deus e o direcionamento de Deus, aonde está a pessoa certa para aquela função, para aquele trabalho, Deus certamente os mostraria. E foi o que aconteceu aqui. Estevão foi escolhido para ser um servidor de mesas. O que fazia um servidor de mesa? Pegava o alimento e distribuía. Só isto. Mas ele precisava ter bom testemunho, não podia ser alguém duvidoso, não podia ser alguém inseguro, não poderia ser alguém com segundas intenções, precisava ter boa reputação, precisava ser cheio do Espírito Santo e precisava ter sabedoria para desempenhar aquele trabalho limitado, mas precisava dessas funções. Só que quando Deus olha para Estevão, Deus não o vê servindo as mesas. Deus o vê servindo as massas, servindo o povo, não mais com o pão, mas com a palavra, com a pregação. Foi assim que Deus viu e identificou Estevão. A mesma coisa de Saulo, quando se converteu, que Deus falou a Ananias para orar por ele. Ele disse: Senhor, é o perseguidor do teu povo. Ananias via Saulo como perseguidor, como um homem temível.
Mas Deus disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então a maneira como os homens olham, nem sempre estão de acordo com a maneira com que Deus olha. E a maneira como Deus olha as pessoas, nem sempre os homens chegam a ter o discernimento, porque falta uma aproximação com Deus. Então é preciso aproximar-se de Deus para entender e receber de Deus a graça, a direção e os sinais necessários sobre quem colocar aqui, quem colocar ali, quem colocar naquela outra função. Deus está pronto a revelar e a mostrar, mas é preciso que se busque, é preciso que se tome tempo, é preciso que se espere a oportunidade para Deus fazer a escolha necessária e apresentar a pessoa que Deus tem para o momento e para o lugar. Eu lembro-me muito tempo atrás, quando ia se substituir um dirigente de uma congregação por alguma necessidade, colocava lá um interino, alguém que fazia o trabalho provisório, só para a igreja não ficar sem os cultos, mas era uma campanha ininterrupta de oração. Vamos orar 30 dias, vamos orar 60 dias, vamos orar 90 dias, até Deus mostrar alguém para esse lugar. E quando Deus mostrava, então o povo vinha, apresentava, a igreja recebia com alegria, porque foi direção de Deus. Então é assim que acontecia. E a igreja crescia, prosperava, ia à frente. Hoje não. Quando vai se tirar um, já tem um aqui na reserva para pôr no lugar. Vai para determinado lugar, vai tirar este para colocar aquele. Chega lá, o povo do lugar não aceita aquele, mas já tem um terceiro na reserva. Então não é direção de Deus. Então Deus não está comandando esse trabalho. Então ele tem tudo para dar errado. Porque não é o homem de Deus que está lá, mas é o homem dos homens. Mas aqui nós encontramos que Estevão era um homem de Deus. Então, o primeiro destaque aqui é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha liberdade para trabalhar na vida de Estevão. E o Espírito guia, dirige, mostra, ensina, orienta, revela. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E quando ele tem liberdade na vida de uma pessoa, o Espírito Santo vai aperfeiçoando aquela pessoa, vai trabalhando na vida dela, e ela vai tendo essa comunhão com o Espírito Santo, e não vai fazer nada sem que não tenha a direção do Espírito Santo de Deus. Então, Estevão era este homem. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Tanto é que aqui, no capítulo 7, no versículo 55, diz assim: mas ele estando cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo. Este é o primeiro destaque. O segundo destaque encontramos aqui no capítulo 6, versículos 8 a 10. Diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, Estevão, cheio de fé e de poder, já não mais servindo às mesas, mas fazendo o quê? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deus já estava usando na função para a qual Deus o havia preparado. Não era aquela que ele foi indicada. Era esta que ele agora entrou na direção de Deus por estar cheio do Espírito, e Deus o colocou no lugar certo. E ele então, cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
E levantou-se ali vários grupos para disputar com Estevão. Vamos disputar, porque a graça, a sabedoria, o conhecimento que destilava dos lábios de Estevão impressionava as pessoas, comovia as pessoas. E este grupo ficou incomodado e disse, vamos disputar com ele. Vamos ver quem sabe mais. E no versículo 10 assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Esses homens até tentaram barrar o trabalho de Estevão, colocá-lo sob júdice, em dúvida, mas não tiveram jeito. Eles não conseguiam, porque em Estevão estava habitando a sabedoria e o Espírito de Deus. E as coisas do Espírito de Deus não são discernidas pelo homem natural, pelo homem carnal. Elas só são discernidas pelo homem espiritual. E Filipe e Estevão era esse homem espiritual, que tinha comunhão com o Espírito Santo. Estes outros que se levantaram eram homens naturais e, quem sabe, até carnais. Não tinham o Espírito Santo, não tinham discernimento. Então, como diz, não eram páreo para disputar com Estevão. Estevão estava muito acima deles, não pela sua sabedoria, mas pela ação do Espírito Santo na vida dele. Então, esta é a diferença. Então, este é o destaque. Ele era um homem de poder. E com poder, ele operava prodígios e grandes sinais entre o povo. E as pessoas se achegavam. Porque a maneira como Deus usava Estevão atraía as pessoas, impactava as pessoas. E eles eram beneficiados com a maneira com que Estevão servia a Deus, porque ele se tornou um canal de Deus, por onde Deus mandava a sua bênção. E aqui, como diz, prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, esse segundo destaque é, Estevão era um homem de poder. Não era um homem fraco, frio, incrédulo, morno. Não. Era um homem ativo, dinâmico, mas dinâmico no poder de Deus, na ação do Espírito Santo. Então ele era, primeiro destaque, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Segundo destaque, ele era um homem cheio de poder. Mas vamos ao terceiro destaque. No capítulo 6, versículos 12 a 15, diz-nos o seguinte, que como aqueles homens não puderam vencer a sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, eles então usaram uma outra estratégia diabólica. Eles começaram a fazer acusações infundadas, mentirosas contra Estevão. E fizeram contra ele duas acusações. A primeira é contra Deus, com relação ao templo, de que o templo seria destruído. Esta é a primeira que eles levantaram contra ele, que contra o lugar e a lei. E a segunda é que, como Jesus veio, ele ia mudar os costumes e as normas que foram estabelecidas por Moisés, por Deus através de Moisés, para o povo judeu. Então, utilizaram essas duas blasfêmias contra Deus, de que o templo seria derrubado, e contra Moisés, de que os preceitos dados por Moisés seriam invalidados. E eles fizeram assim e tentaram acusar. Mas ele era alguém que, nos versículos 12 diz, e hesitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa
de proferir palavras blasfemas contra este lugar, contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno a destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E agora observe. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão não temia. Estevão não devia. Estevão não estava preocupado com essas acusações. Ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele tinha plena convicção. Ele estava seguro da sua vida com Deus. E que isto era somente para impedi-lo, para interromper o seu trabalho. Mas o terceiro destaque que nós encontramos é que, enquanto estão acusando e maculando e caluniando e colocando culpas em Estevão que ele não disse, que ele não cometeu, ele estava refletindo a glória de Cristo. Viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de Estevão refletia a glória de Deus. Esse é o terceiro destaque na vida de Estevão. Mesmo debaixo de ameaças, ele não se deixou intimidar por elas, ele não amedrontou, ele não deu um passo atrás, ele continuou na sua vida de comunhão com Deus e deixou que falasse o que quisesse. Ele tinha uma consciência limpa diante de Deus e diante do povo. Portanto, nada poderia acusá-lo e fazê-lo parar, porque havia nele inocência de tudo que estavam colocando às costas de Estevão. Mas aqui, quando eles estavam a julgá-lo, viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Então viram que não era alguém normal, natural, que estava ali diante deles. Era alguém que tinha contato com Deus e a presença de Deus estava ali, a olhos nus. E eles viram como, parecendo que Estevão fosse o rosto dele, o rosto de um anjo. Dada a paz, a pureza, a tranquilidade, a segurança com que ele estava. E seguindo, eles foram anunciando e Estevão, depois que passou por este tempo, ele teve a oportunidade e ele foi falar a palavra de Deus e ele começou utilizando-se do que diz a palavra de Deus, ele começou lá da era patriarcal, como Deus separou os patriarcas e o plano de Deus. Depois ele veio falar sobre Moisés, sobre a peregrinação no deserto, sobre o tabernáculo, sobre o templo. Ele veio desenvolvendo aquele trabalho. E chegou em dado momento, ele disse então àquele povo o seguinte, ele aqui como pregador, no capítulo 7, versículos 51 a 54. Quando ele desvendou tudo isso, desde o princípio, o trabalho de Deus, como foi que Deus trabalhou, agora nos versículos 51 a 54, é quando ele então confronta aquele povo, e ele diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mesmo acusado, quando ele teve a oportunidade de abrir a boca e fazer a exposição do plano de Deus, desde a era patriarcal até o momento presente que ele estava vivendo, e colocou diante deles que os pais deles mataram os profetas e que eles resistiam ao Espírito Santo e eram homens de dura cerviz, então aquilo agitou aquele povo e eles começaram a ranger os dentes contra
Estevão. Mas ele foi um pregador poderoso. Ele não se intimidou. Ele não se acovardou. Não, aqui eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, eu não posso falar aquilo outro. É como alguém convida alguém e diz, olha, aqui você não fala isso, aqui você não fala aquilo, aqui você não fala aquilo outro. Então não fala nada. Porque o homem de Deus tem que ter liberdade para falar o que Deus manda. Não é para falar desaforo, não é para afrontar, não é para prejudicar, não é para expor as pessoas, mas é para dizer o que diz a palavra de Deus. E era isto naquele momento que aquele povo precisava ouvir, e o representante de Deus ali era Estevão. Portanto, ele falou com todas as letras o que aquele povo precisava ouvir. Então era um pregador poderoso, corajoso, seguro e conhecedor do plano de Deus ao longo da história. Hoje tem pregadores que não conhecem nada de Bíblia. Decora uma coisa aqui, uma coisa ali, pega um pouco daquele, pega um pouco daquele outro e sai como papagaio repetindo o que o outro já falou. Estevão não era assim. Estevão conhecia. Estevão tinha intimidade com a história do povo. E ele falou claramente, detidamente, cada ponto, cada passo no seu lugar. E levou o povo a compreender o que ele estava dizendo. Porque o povo só obedece à mensagem se compreender a mensagem. Se não compreender, não tem como obedecer. E é o que nós estamos sofrendo nesses dias atuais. As pessoas fazem uma salada mista, mistura vários assuntos dentro de um mesmo ponto e faz aquela misturada e ninguém entende nada e fica um negócio sem pé, sem cabeça. E quando pergunta sobre o que falou, não sei, falou sobre tanta coisa que eu não lembro de mais nada. Não é assim. As coisas têm que ser de acordo, tem que ser com clareza. O povo precisa entender, precisa compreender para depois obedecer. Porque se não compreender, vai obedecer o que não compreendeu? Não tem como. Mas Estevão, ele tinha este conhecimento, ele sabia colocar as palavras certas na hora certa. E no versículos 57 a 60, 55 e 56, está escrito assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então este é o quinto destaque. Então o que aconteceu aqui? Quando eles estavam rangendo os dentes contra Estevão, ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e teve uma visão de Deus. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus à direita de Deus. E disse para aquele povo: eis que vejo céus abertos. Só pode ver céus abertos quem está cheio do Espírito Santo. Só pode ver céus abertos quem reflete a glória de Deus, quem vive em fé, em comunhão, em intimidade com Deus. E o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então era um homem cheio de visão celestial. Esse é o quinto destaque na vida de Estevão. Um homem cheio de visão celestial. E, por último, que lemos aqui nos versículos 57 a 60, nós encontramos aqui: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, que ali estava. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mesmo na morte, Estevão mostrou-se ser um homem cheio de amor. Porque quando ele fez a oração, no versículo 60, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não coloque na conta deles este pecado, esta ignorância. Então era um homem cheio de amor. Mesmo morrendo apedrejado, estava amando os seus apedrejadores e pedindo a Deus que não colocasse à conta deles aquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, mas que o amor de Deus se manifestasse ali. Então é importante nós sabermos que para servir a Deus é preciso ter esses destaques na nossa vida. Estas situações que marcam o nosso viver com Deus e diante do povo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, por isso que, a princípio, eu disse que mais importante do que a função é a maneira como se vive. Porque existem pessoas que têm função, mas não têm vida. É melhor ter vida e não ter função do que ter função e não ter vida. Porque aí fica difícil. E o outro caso, antes de nós nos ocuparmos em servir a Deus, precisamos ter a plena convicção de que nós estamos totalmente rendidos ao Senhor, disponíveis para Ele, prontos para ser usados por Ele. E que quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, Ele vai nos transformar, vai fazer em nós as mudanças necessárias e nós vamos nos tornar como painéis ambulantes, por onde passar, as pessoas vão ver e vão observar a diferença que Deus faz na nossa vida. E isto pode inspirá-los a servir ao Senhor. Então, isto nós aprendemos através da vida de Estevão, que se tornou o primeiro mártir da igreja. Morreu apedrejado por conta de servir a Deus, ser um instrumento de Deus, pregar a palavra do Senhor, e aquele povo que era de dura cerviz, obstinado, resistentes ao Espírito Santo, e que criaram falsas testemunhas para acusar Estevão, e culminou na sua morte por apedrejamento. Mas em nenhum momento Estevão se acovardou, se intimidou, recuou e negou o que ele tinha falado anteriormente. Ele segurou-se diante da confiança que ele tinha em Deus e a vida se esvaiu. Mas ele foi recebido pelo Senhor. Está no aguardo quando ele for chamado para ir à presença de Jesus. Estevão deixa para nós um importante exemplo de uma vida que glorifica a Deus, de uma vida que sabia qual era o seu lugar diante de Deus. E nós precisamos conhecer o nosso lugar diante de Deus. Não é o lugar que as pessoas dão a nós, designam a nós. Você, a partir de hoje, vai para essa função, você vai fazer isto, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Vamos fazer, mas até o momento em que Deus revelar e der-nos o discernimento, o que Ele quer de nós. Se ao dar a revelação e o discernimento que aquilo que estamos fazendo não é o propósito prioritário de Deus para a nossa vida, abramos mão daquilo e vamos nos colocar nas mãos de Deus e fazer o querer de Deus. Há muita gente fazendo muito trabalho, se cansando, sofrendo, aborrecendo-se e não está agradando a Deus, porque está em funções erradas. É preciso parar e buscar a direção de Deus. E quando Deus revelar, ter a coragem de assumir riscos, de abrir mão de posições que estão ocupando e muitas das vezes posições
que são recompensadas financeiramente, mas quando Deus disser que ali não é o seu lugar, deixa tudo para trás e vai adiante, inteirar-se da vontade de Deus e fazer o querer de Deus. Aquilo não vai te fazer falta, porque Deus te suprirá com a bênção, com a presença, com o poder, e Ele sabe qual será a tua necessidade. E é um Deus que cuida daqueles que se entregam a Ele dispostamente, para dedicarem-se na obra do Senhor. Então, o que aprendemos com Estevão? Com Estevão, aprendemos aqui 6 destaques importantes. O primeiro destaque na vida de Estevão é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Para eu e você fazermos algo para Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Caso não seja, não estamos habilitados para fazer aquilo para Deus. Segundo destaque, Estevão era um homem cheio de poder. Aquele que está na direção e vontade de Deus, ele tem de Deus graça e ele tem de Deus poder para que prodígios, sinais e maravilhas sejam realizados para a glória do nome do Senhor. O poder de Deus deve fluir livremente na minha e na sua vida para que sinais e prodígios aconteçam. Terceiro destaque. Estevão refletia a glória de Cristo. Nós precisamos refletir em nossa vida a glória de Cristo, porque a palavra de Deus diz que dia a dia nós somos transformados de glória em glória, como pela imagem do Senhor. Então, a glória de Cristo deve estar estampada na nossa vida e refletida diante do povo. Devemos ser aqueles que levam, que são usados por Deus com a manifestação da sua glória. Quarto destaque na vida de Estevão. Ele era um pregador poderoso. As palavras dele eram firmes, eram seguras, eram verdadeiras. Não era água com açúcar. Não era algo diluído para enganar e seduzir o povo. Não. Ele falava a verdade sem arrodeios. Então, eu e você precisamos também ser este poderoso pregador, conhecer a palavra, fazer a distinção da palavra, anunciá-la como ela é e explicá-la para que as pessoas compreendam, porque se não compreendem, não tem como obedecer. Quinto destaque na vida de Estevão. Ele era um homem cheio da visão celestial. Ele viu os céus abertos. Ele viu Deus no trono. Ele viu Jesus à direita de Deus. Então, o homem de Deus, ele precisa ter visões espirituais, visão de Deus. Ele precisa ver e Deus quer mostrar. E em sexto lugar, ele era um homem cheio de amor. Mesmo da morte, mesmo sendo apedrejado, mesmo sofrendo, ele fez uma oração e disse: Senhor, recebe o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Não cobre deles isto, mas que eles sejam levados ao arrependimento e à salvação. E assim, Estevão entregou-se em sacrifício. Foi o mártir, morreu diante do Senhor, mas foi fiel até a morte. E a promessa de Jesus no Apocalipse é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estevão está no aguardo desta coroa, porque foi fiel até a morte e está à espera da revelação do Senhor Jesus. Que eu e você possamos modelar-nos através da vida de Estevão, observar a maneira como ele viveu,
a graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, a fé, a visão, o amor, a maneira de pregar, que tudo isso possa trazer resultados para a nossa vida. E assim seguiremos o caminho, glorificando e bendizendo o nome do Senhor por toda a eternidade. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.